Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa noite. Eu acredito que... Boa noite, irmã Margarida, tudo bem? Quanto tempo? Não vamos dizer que faz quase um século, porque há muito tempo, né? Boa noite a todos. Boa noite, dona Cleodomira. É a Caterina Cleodomira. Boa noite, padre, então, de colegas. Agora você é meu professor, veja que coisa chique. Pois é, eu acho que você deveria estar no meu lugar aqui. Não creio, não. Você que já está mais especializado nesses setores. Tá morando aonde, irmã Margarida? Moro em Cascavel, com a tua amiga aqui, irmã Ivani. Ah, irmã Ivani. Aham. São só vocês duas aí? Não, mora eu, a irmã Ivani e a irmã Rosemary, Ah, aqui no Guarujá. aham. Estão na escola aí ainda. Sim. Continua ainda. Ela é coordenadora e eu trabalho na pastoral paroquial. Aham, que legal. Satisfação revê-la, encontrá-la aqui, Margarida. Igualmente. É, muito bem. Uma saudação aos outros também, né? A Daiane, eu vejo aqui, a Stephanie, a Jaqueline, Solange, Denilson, Cleodomira. Muito bem. Então vamos fazer uma oração inicial para a gente iniciar, né? Vamos rezar, pedindo que Deus esteja conosco esses momentos em que nós estaremos aprofundando a palavra de Deus, esses livros inspirados que chegaram até nós, e sempre contando com o seu Espírito, né, fazendo a invocação do Espírito Santo sobre nós, para que, de fato, com a ajuda dele, nós possamos ver a plenitude ou chegarmos mais próximos daquilo que, de fato, a palavra de Deus quer nos trazer e quer nos mostrar para essa noite, né? Hoje nós somos convidados a adentrar num tema, assim, muito bonito, um tema muito especial do que é da Bíblia, né? O corpo de Cristo, a unidade no corpo de Cristo, que nós desejamos ardentemente, né? E sentir as palavras de Paulo, com certeza, vindo dessa pessoa, assim, muito especial, né? Muito querida para nós. É uma oportunidade que nós temos e dar glórias a Deus, né? Então, cada um aí no seu, no seu lugar, pode fazer seu exame de consciência, pode pensar em Deus, pedir a presença do Espírito Santo sobre você e sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que de fato o Espírito Santo nos ilumine nessa noite. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos estudantes, né? Então, para o mês de setembro, nós estamos nos aprofundando da proposta, né, da Igreja no Brasil, que é o estudo da Carta aos Efésios, né? O que diz respeito ao mês temático, mês de setembro, nós temos, então, essa proposta do Serviço de Animação Bíblica, do SAB, para esse mês da Bíblia de 2023,
que é justamente a carta aos Efésios. Esse livro aqui eu já participei da organização dele, foi justamente com os serviços de animação pastoral, né, que pediram a nossa contribuição, e também tem um dedinho nosso aqui nesse desenvolvimento dessa proposta de estudo para setembro. Carta aos Efésios, vestir-se da nova humanidade, né, o capítulo 4, versículo 24. Eu já vi, eu acompanhei também, assisti as lives que vocês tiveram, as duas anteriores, né, com o Padre Adriano. A primeira, uma introdução muito bem feita sobre o mundo de Paulo, né, sobre as cartas de Paulo, sobre o mundo de Efésios, esse contexto de Efésios que foi muito bem feito. Na aula anterior, então, vocês viram, nós fomos ao texto, né, e vocês viram o capítulo 1, o capítulo 2. Encontrei isso na internet sobre esse livro que eu já... De vez em quando aqui esses meios de comunicação começam a bloquear. Tem que fazer um exorcismo neles aí. Já viram o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, né? Então, hoje nós vamos adentrar no que é o tema central da carta, né? Que é o capítulo 4, da carta aos Efésios. E tanto que eu, assim, na oração inicial, não quis ler, porque eu gostaria de ler essa carta com vocês, e um dos professores meus do Pontifício Instituto Bíblico, ele costumava dizer assim que nós não entendemos a Bíblia porque nós não lemos a Bíblia, né? Nós achamos que lemos e não lemos a Bíblia, não lemos ela diacronicamente e não lemos ela como literatura, enfim, né? Essa é uma falha que nós temos no nosso mundo de ser cristãos, né? E nós que somos cristãos deveríamos com certeza ter uma base muito bem feita sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de mostrar para vocês, antes disso, né, uma pequena vamos assim dizer, uma pequena apresentação aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso, acho que vai conseguir. Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Só me dê um feedback se vocês estão vendo. Estou vendo, padre. Isso. Tá pequeno. Quem sabe se vocês clicarem na tela de vocês vai ficar um pouquinho maior. Então, apresentar para vocês um pouquinho, né, só para dar uma base daquilo que talvez ainda vocês não viram, que é essa figura enigmática, né, de Paulo. Paulo, de fato, viu, gente? Paulo, para nós, ele é muito importante, né? Muito importante mesmo. Nos estudos que eu tive na Europa, eu tive a oportunidade de fazer as viagens de Paulo. Então, estive lá em Éfeso, estive na Turquia, estive na Grécia, estive em Roma, e eu pude ver os professores falando desse personagem, né? Desse personagem Paulo. E tanto que eles falavam, assim, de uma forma, assim, tão vivaz, de uma forma tão viva, né? Que eu, uma hora, perguntei para eles, né? O que seria da igreja se não tivesse o apóstolo Paulo? Daí eu me lembro que o nosso professor, o Lúcio, Pino de Lúcio, ele me olhou e disse assim: brasiliano, la chiesa non sarebbe chiesa senza l'apóstolo Paulo. Né? Ele disse que a igreja não seria a igreja que nós temos hoje se não fosse essa figura enigmática, né, do apóstolo Paulo. Então, de fato, Paulo é muito importante para nós por algumas dimensões, né? Primeiro, né, vamos dizer assim, a grosso modo, olharmos, né, o Novo Testamento, né? Se nós olharmos o Novo Testamento,
Quantos livros nós temos no Novo Testamento? Nós temos 27 livros, né? 27 livros. Quantos que são direcionados a Paulo? 13. 13 cartas. E se nós considerarmos ainda Hebreus, que é uma homilia que muitos exegetas, muitos cientistas bíblicos atribuem a Paulo, são 14. Então, vocês vejam que é mais da metade, né? Mais da metade do Novo Testamento é orientado para uma pessoa, né? Uma pessoa. Nós temos 4 evangelistas, nós temos os Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas católicas, as 7 cartas católicas, e nós temos Apocalipse, e o resto é tudo de Paulo. Então, primeiro de tudo, assim, por que Paulo é importante? Justamente pela parte literária que guarda ele, os livros inspirados a eles e que foram direcionados a ele. Isso é muito importante, viu? Muito importante mesmo. E, de fato, é Paulo que, né, através desses escritos, nos dá uma verdadeira teologia, uma teologia bem embaçada, né? Deixa eu ver aqui, tem alguém escrevendo aqui. Eu também não estou vendo. Idem para mim. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar, então. Estão vendo agora? Todos estão vendo? Me dá um feedback aí, pessoal. Ainda não. Eu estou vendo, padre. Só a figura de Paulo, mais nada. Isso, exatamente, né? Então, provavelmente seja alguma dificuldade no seu computador aí que não está vendo, tá bem? Vejo, então, primeiro, o segundo... É só dar 2 cliques em cima da imagem que aparece. Isso, Segundo, assim, então, por que a figura de Paulo é importante? Porque ele tem uma base judeu-farisaica. E isso é muito importante, né? Apesar dele ter a cidadania romana também, e ele alegar isso na sua condenação, né? A ser julgado pelo mundo romano, e por isso que ele vai a Roma também, essa base judeu-farisaica, ele como cristão, então ele poderia avaliar, né, com muito orgulho o seu passado, porque um fariseu, ele era muito observante da lei. De fato, os fariseus, eles observavam, eles eram muito escrupulosos para a observância da lei, né, dessa tradição farisaica. E essa forte base judaica, ela explica o fato de ele pensar e se expressar em categorias e imagens não só veterotestamentárias lá da antiguidade, né, do Antigo Testamento, mas também como propor uma teologia mais elaborada a partir de tudo isso, né? Então, o uso que Paulo faz do Antigo Testamento, por essa parte judeu-farisaica, ela não se conforma às nossas modernas ideias de interpretar a Escritura. Ele é muito mais avançado do que isso, né? Ele se adequa a esse modo judaico, né, do seu tempo, e é sobre essa luz que ele deve ser julgado também. E isso favoreceu, com certeza, o seu desenvolvimento, né? A sua pesquisa, o seu conhecimento, a sua doutrina. Outro ponto, quem sabe uma terceira característica que a gente pode falar dele, exatamente, é essa base helenística. O que é o helenismo, né? É o conhecimento da língua grega, né? Conhecimento da língua grega. Apesar dele ser judeu, ele tinha conhecimento do grego. E embora Paulo não tenha sido formado como um orador profissional, vamos assim dizer, o seu modo de composição, de expressão, de escrita, de literatura,
revela, assim, fortemente, né, e frequentemente, essa influência dessa retórica grega, da qual ele também se utilizou para levar a mensagem cristã, né? Você veja bem que os apóstolos, Pedro, Tiago, João, eles também tiveram que, se eles quisessem que a mensagem fosse divulgada, eles tinham que aprender o quê? O grego, porque o grego era também uma das línguas faladas, né, se não a mais falada, né? Quem sabe um quarto ponto muito importante também de Paulo. Claro, isso aqui, pessoal, eu só estou dando pincelada, a gente poderia aprofundar muito mais. Mas só para criar uma base para nós depois entendermos o texto de Efésios, né? O texto de Efésios. Porque por mais que muitos dizem que Efésios seja pseudo-paulina, ou seja, não tenha sido escrita pela mão de Paulo, nós vemos traços fortíssimos de uma escola paulina, né, a desenvolver esse escrito, né, como vocês já viram. Mas um quarto ponto seria a experiência paulina da revelação, né? Ele não conheceu Jesus em carne, mas ele conheceu os apóstolos. Segundo a tradição, ele estava no martírio de Santo Estevão, ele estava presente. E tudo isso, então, essa revelação, né, a respeito de como ele, né, foi arrebatado por Cristo, essa conversão, essa luta, essa perseguição que ele fazia, e ele tem muito mais a evangelizar com a sua própria história, com a sua própria vocação, né? Os profetas da antiguidade, eles utilizavam a sua vocação como um meio de profetizar, falando da sua vocação, de que não queriam ser chamados, de que não queriam ser profetas, né? Mas, no entanto, eles, não obstante a isso, eles falam, né, a voz de Deus. E depois, outro ponto também é que Paulo, a experiência dele, parece ser, assim, a experiência de um herói, né? Não é verdade? Vamos comparar Paulo com Pedro, com Tiago, com João, com os outros apóstolos, por exemplo. A gente vai ficar fascinado, porque a gente, olha só, né? A nossa melhor fonte de informação sobre Paulo é ele mesmo e suas epístolas, né? Disse Coteneta aqui. Porque nós não vemos um autor no Novo Testamento que fale tanto sobre ele. Ele está escrevendo lá um texto profundamente teológico, mas de repente ele coloca algo sobre a sua vida, de repente ele coloca algo sobre a sua experiência, né? A visão, esse sentimento de ser salvo e assim por diante, né? Outra dimensão é que Paulo, né, e essa tradição primitiva, principalmente essa inspiração da teologia de Paulo, que foi essa revelação a ele proporcionada, né, não só em uma cidade, mas em várias cidades, em vários ambientes, né? Então aqui, né, sempre a gente vai se perguntar quem é Paulo, como Paulo se transformou em evangelizador, o que Paulo diz sobre sua conversão, a ação apostólica. Viu, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Como que a gente conhece Paulo? Como que a gente conhece Paulo? E eu vou responder. A gente conhece Paulo através das nossas missas, das leituras das cartas de Paulo. Então, a nossa visão, por que eu digo isso? Porque a nossa visão, ela é muito obtusa, ela é muito pequena, sabe? O apóstolo Paulo, como se diz hoje né, no verbete popular, ele é o cara, né? Ele é o cara, porque de fato Paulo, ele é uma figura enigmática, né? Uma figura que não tem medo de dizer aquilo que ele pensa, de confrontar os apóstolos e assim por diante, né? Então, Paulo, nós sabemos, né? Ele é um judeu da raça de Israel, hebreu, fariseu, perseguidor da igreja,
Veja só, tudo isso aí, citação lá das cartas de Paulo mesmo, né? Essas coisas que eram ganho para ele, se considerou prejuízo, tudo prejuízo, por quê? Porque ele conheceu Cristo, né, lá em Filipenses. Filipenses depois continua, a minha justiça vem da lei, mas com a justiça que vem da fé em Cristo, e assim por diante, né? Então, conheço tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição. Pedaços da carta dele que trazem e que fazem nós conhecermos, né? Como ele se transformou evangelizador, o que ele recebeu, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefa e depois aos 12, né? E depois aos 12. Opa, o que eu fiz aqui? Continuemos. Lá em 1 Coríntios 15 também, né? Ele vai contar como que foi o aparecimento para ele, apareceu também a mim, que sou como um aborto, né? E aqui a palavra é muito forte, aborto, né? Pois eu era o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo. Claro, primeiro porque ele não foi chamado por Jesus, né? Ele foi chamado depois, né? Por uma revelação. Sobre sua conversão, né? Gálatas também, né? Mas por revelação de Jesus Cristo, não foi por conhecimento na carne, né? Perseguia e devastava a igreja de Deus, né? Mas era zeloso nas tradições. Desde o ventre materno, quando então ele me chamou por sua graça e se dignou revelar-me o seu filho. E assim vai, né? Gálatas também vai contando o seu crescimento dessa conversão, aonde que ele foi. Ação apostólica de Paulo, né? Várias viagens, e aí a gente pensa que Paulo, ele era de uma família um tanto quanto abastada para fazer tantas viagens, né? E também ele diz o texto que ele era um diz o texto que ele era como é que se diz? Um fabricante de tendas, né? Um fabricante de tendas, e isso também podia lhe servir de fato como o sustento dele, né? Muito bem. E foi até Jerusalém, depois eu vou falar sobre isso também, né? Conheceu Pedro, conheceu os demais apóstolos, que na verdade, né, era mais ou menos uma questão aí de confirmação do apostolado de Paulo, né? Quando ele se encontra com Pedro e os demais apóstolos, para de fato os apóstolos dizerem sim, não, de fato, né? Ele é válido a sua missão, a sua vocação. Aqui nós temos a cronologia da vida de Paulo, né? Nascimento, 6 antes de Cristo, conversão 33 depois de Cristo. Alguns números aí diferem por causa justamente dessa debatida data, né? Que Jesus não tenha morrido com 33 anos, mas com 30. Existe uma dificuldade nessa compreensão, mas enfim, né? Depois, com 34 depois de Cristo, esteve na Arábia, Damasco, Jerusalém, quem sabe a primeira visita, Síria, Sicília, Antioquia, viagem à Galácia, viagem à Macedônia, olha só, ministério em Macedônia, viagem a Corinto, ministério em Corinto, viagem a Jerusalém, a segunda, né, visita, provavelmente aqui tenha sido a Assembleia de Jerusalém, né, em outubro de 51, Antioquia, viagem a Éfeso, Macedônia, e aí vai Corinto, Jerusalém, Cesareia, viagem a Roma, alguns dizem até, né, esse Murphy diz até que ele esteve na Espanha, né, no início do verão, ao redor do Egeu e morte em Roma, aonde que se cultiva lá até hoje, né, esse interior do cárcere Mamertino, em Roma, né, que hoje é uma... Deixa eu só tirar esse negócio daqui. Transformado em capela, né? Não sei se vocês já tinham visto
esse cárcere onde que ele, né, provavelmente tenha ficado preso. Aqui à esquerda, né, tem a fachada da igreja, do mosteiro trapista, da Trefontane, que é construído no local onde, segundo a tradição, o apóstolo foi decapitado. E à direita, a cena da decapitação, né, de Paulo, né, e assim por diante. Ainda hoje, essa igreja lá no Mosteiro Trapista é muito visitada. E daí, como vocês sabem também, né, nós temos uma basílica fora dos muros, né, que é a Basílica de São Paulo, extramuros, que tem a estátua grande dele na frente. Aqui nós temos o interior dessa igreja, né, em cima, não sei se vocês já viram, tem todos os quadros dos papas, né, é uma, né, muito bonita, né, aqui a lápide do túmulo de São Paulo, né, a Abadia de São Paulo, em Roma. Depois aqui também nós temos o cânon paulino das 13 cartas. Vocês podem ver que aí não está Hebreus, a nossa está em quinto, lá Efésios, né, que nós vamos hoje, elas se encontram na pseudoepígrafes, quer dizer, não é autêntica, vamos assim dizer, não é da próprio punho das mãos de Paulo. Então, aqui nós temos uma divisão também de Paulo, com pouca edição, que é dele mesmo, 1 Tessalonicenses, 2 Filipenses, de Paulo, mas com alguma edição posterior, nós temos Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos e Filemão, que são as grandes cartas, né, da teologia de Paulo, e depois Pseudo-Paulo, então não foram escritas por Paulo, mas mantém alguma doutrina dele. Aí está Efésios, 2 Tessalonicenses e Colossenses, e depois Pseudo-Paulo, foram escritas quando as igrejas já tinham algum poder e organização, que é o 1 Timóteo, 2 e Tito, né? E assim por diante. Tá bom? Só queria mostrar para vocês esse quadro, né? Tá. Beleza, então. Tudo tranquilo até aqui? Tudo certo? Estão comigo aí? Perfeito, né? Não vão dormir não, hein? Se vocês dormirem, tomem um copo d'água. Tomem um café. Uhum. Muito bem. Eu vou partilhar agora com vocês uma outra janela. E aí nós vamos para o coração, o tema central da nossa carta de Efésios. Vocês podem tê-las em mão, né, em mãos. Nós vamos iniciar no capítulo 4. Vocês têm a Bíblia aí, por favor? Eu vou precisar da ajuda de vocês agora, né? Eu gostaria que vocês alguém lesse para mim, o capítulo 4, de 1 a 16, que é o tema central da carta. Então, vocês já viram, do capítulo 1 ao capítulo 13, vocês sabem que ela tem 6 capítulos, né? 6 capítulos, é uma carta bem pequena, ela não é grande, e hoje a gente vai ver, então, o 4, o 5 e o 6, que é o tema central da carta aos Efésios. Alguém pode ler para nós, do capítulo 4 de Efésios, capítulo 1 até o 16? A gente lê, a minha metodologia vai ser assim, a gente lê o texto e eu explico para vocês, a gente faz essa reflexão e depois a gente abre para pergunta, né, e assim por diante. Eu posso ler. Obrigado. Vai lá, então. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutualmente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Só tem? Até o 16, pode ir. Até o 16. Uhum. Mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina ou capricho de malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Então, aqui, né, do capítulo 4, versículo 1 até o 16, é o que nós dizemos de tema central da carta, né? E tanto que vocês já ouviram, talvez já tenham ouvido, que Efésios seja a mãe das cartas, né? Seja a mãe das cartas. Por quê? Porque exatamente, quando você lê um texto de Paulo, você percebe, você fica apaixonado, ele escreve como se ele estivesse colocando a vida dele, né? Como ele estivesse colocando a própria razão de existir naquilo que ele está falando, né? Então, aqui, o tema central, não tem dúvida nenhuma, que é a unidade do corpo em Cristo, né? Que é a unidade do corpo em Cristo. Então, eu vou partilhar para vocês aqui uma tela, para vocês ir acompanhando, quem sabe, escrevendo alguma coisa. Estão vendo? Alguém me dá um... Não, padre. Para mim não está aparecendo nada. Deixa eu dar um stop aqui. Para mim também não. Vamos lá de novo, então. Agora. Ainda não. Era para vocês estar... Tá vendo? Eu estou vendo. Opa, padre, apareceu aqui, tá bom? Alguém está vendo? Sim, eu consigo ver. Ótimo, então... Tá bem. Então, a unidade... Eu consigo ver também. Olha só. Essa unidade cristã, ela, se a gente for ver, ela está presente desde o início até o final, né? A unidade que vem exatamente da Trindade, né? Como vocês podem ver nessa carta, né? O Pai, o Filho, juntamente com o Espírito, eles elegeram gentios e judeus para receberem gratuitamente a salvação em Jesus Cristo. Então, a centralidade de Cristo, né, é nessa ação redentora e restauradora, né, como se fosse
que está sempre unido a essa decisão do Pai e a ação do Espírito. Então, assim, o pensamento sobre a igreja, o que nós chamamos de eclesiologia, está firme em Cristo, que é a cabeça da igreja, mas isso ocorre pelo quê? Pela ação do Espírito Santo em unidade do Pai. Vejam ali, né? Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, né? E assim por diante. Então, um só. Essa unidade, ela está garantida graças a essas afirmações. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Quer dizer, a igreja é corpo de Cristo pela ação do Espírito e caminha, né, nesse mundo na esperança da glória futura. O que nós pedimos para os cristãos é se eles desejam ser salvos. Vai dizer, todo mundo deseja ser salvo. Então, para que você tem a tua fé? Eu tenho a minha fé porque eu quero ser salvo. Então, os cristãos, eles são chamados a viver em comunidade, a viver na unidade, na comunidade, seguindo os passos do próprio Jesus, que viveu a unidade com os seus discípulos e assim por diante. Então, depois ele vai afirmar, muito importante, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Vejam, né, isso não é novidade no pensamento de Paulo. Paulo já tinha feito isso lá, né, quando ele foi para Atenas, quando ele foi lá no Areópago, e quando ele diz, eu vejo que vocês são muito piedosos, né, muito tendenciosos aos deuses, né, e eu encontrei uma ao Deus desconhecido, é esse que eu venho ajudar, né. Então, tudo isso se firma no quê? Se firma na nossa fé recebida no batismo. Viu, pessoal? E aqui é muito, muito importante, né? Um só batismo, olha só ali, né, no versículo ali, que nós nos tornamos participantes dessa unidade que parte de Jesus, da sua vida, morte e ressurreição. Eu lembro uma vez que fizeram uma pergunta para João Paulo II, qual que foi o dia mais importante da vida dele? E todos os jornalistas, né, quem estava entrevistando ele, dizia, vai dizer que foi a sua sagração como bispo, né, de Roma e papa da igreja, ou quando foi bispo, cardeal, assim, né? Por surpresa de todos, ele disse assim, o dia mais feliz da minha vida foi o dia do meu batizado, do meu batismo. Foi o dia que eu me tornei cristão, né? Foi no dia que eu me tornei cristão. Então, vejam isso, né? Às vezes quem de nós lembramos a data do nosso batismo, do verdadeiro nascimento, né? Talvez aí, com certeza, alguns lembram, né? Mas outros, perguntar para os cristãos, vamos perguntar nas nossas igrejas, né? Nos finais de semana, quem lembra da data do seu batismo, que é a data mais importante da qual nós nos tornamos cristãos, né, discípulos de Jesus e herdeiros da salvação. Então, né, veja só, há um só Deus, Pai de todos, né, Abba, Pai, né, essa paternidade divina, ela é estendida agora a toda a humanidade. Mas isso que, não, tudo bem, a gente pensa, é para toda a humanidade. Só que no meio da humanidade tem os pagãos também, né? E aí, como é que fica essa luta com os judeus? Porque os judeus, eles preferiam cuidar melhor de um cachorro do que ter uma relação de amigos com alguém, um pagão ou algum que fosse de outra etnia, né? E isso está justamente que Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho Jesus, né? Do qual ele se entregou, e no qual deixou seu Espírito para conduzir também aqueles que viessem depois dele, né? Então, assim, Deus ama e cuida do mundo por intermédio, agora da onde? Por intermédio da comunidade. Então, para nós é difícil entender isso, né? Por quê? Porque nós estamos muito viciados com essa lógica moderna que diz que a gente tem que ver, que a gente tem que tocar, que a gente tem que
ser palpável, né? Que tudo tem que ser prova, que tudo tem que ser provado e assim por diante na ciência. No entanto, aqui a comunidade cristã, ela é convidada a ver dentro dela mesmo o amor de Deus. O que levou, né, dizia Schnakenburg, né, um autor, ele dizia que mesmo se Cristo não tivesse ressuscitado, o que levou a primeira comunidade cristã a acreditar na ressurreição? Jesus veio pregar o amor, veio pregar a bondade, a fraternidade, o serviço oblativo, a igualdade, né? Se eles estavam vivendo todos esses sentimentos bonitos depois da morte de Jesus, então significava que o próprio Cristo estava vivo no meio deles, né? Justamente aqui ele para fundamentar a questão da morte e ressurreição do Senhor. E isso, claro, agora é a nossa tarefa, então, né? Ele, lá no capítulo 5 de João, versículo 17, Jesus afirma que ele e seu Pai trabalham para cuidar da humanidade. Não é um trabalho isolado, eles trabalham para a humanidade. A igreja, né, ela se manifesta como uma nova criação de Deus. Ele viu que tudo era muito bom, lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, vai dizer isso, né? Como o bom samaritano, agora também a comunidade, ela é convocada a amar e cuidar da casa comum, de seus irmãos e irmãs, que foram maltratados e acabaram aí caindo, né? E que se encontram abandonados pelo o caminho. Vamos lembrar da carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, né? Nos lembra do nosso chamado como igreja em saída, né, para acolher os que estão à margem da vida e assim por diante, né? Como diz lá em Lucas, né? Vai e faze você o mesmo, né? Então, segundo essa carta de Efésios, né? Essa unidade, ela só é possível porque Jesus distribui, né, esses dons à igreja. Essa unidade cristã, ela não implica necessariamente em uniformidade, vamos assim dizer, de todos usarem a mesma camisa, a mesma calça, o mesmo chinelo, essa uniformidade. Não, a ação que só tem uma forma. Não, ela falta de variedade. Quer dizer assim, é uma igualdade nas diferenças, né? E assim, o ensino das escrituras é que nós vivenciemos esta unidade na diversidade e na pluralidade dos dons recebidos. Olha lá em 1 Coríntios, né, vai dizer, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos o dom de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Precisa de unidade espiritual, né? Precisa de unidade espiritual. Então, os serviços dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos evangelistas, eles estão ligados a essa proclamação e à expansão do evangelho, como diz o texto ali, né? Como diz, a uns, no versículo 11, ele constituiu apóstolos, outros profetas, mas por quê? Não é uma hierarquia no sentido de diferença, mas é que todos e cada um trabalhando naquilo que é específico dele, possa contribuir para quê? Para a expansão do evangelho. E os pastores ligados ao cuidado e à organização da comunidade, todos eles se empenham nessa tarefa, né? Todos os ministérios, eles estão a serviço, né? Estão a serviço do povo de Deus. E não diferente, o povo de Deus não está a serviço, não. Os ministérios estão a serviço do povo de Deus. Essa é a responsabilidade. Então, aqui a igreja que é formada por adultos da fé, que não poderão mais ser enganados por falsas doutrinas, que contradizem a verdade, pregada e vivida por Jesus, e assim por diante. Então, essa é a unidade na igreja, né? Essa é a unidade que se fala. Então, Paulo, ele começa a parte de exortação da carta, falando com uma autoridade que lhe dão os seus sofrimentos, a sua prisão, por seu amor, e parece, né, prisioneiro que sou
pela causa que eleveis uma vida digna, dá a entender também que ele estava preso, né? Ou, né, possivelmente, aquele que escreveu a carta baseado no pensamento de Paulo. Então, se Deus reuniu todos os homens e as mulheres em um único plano de salvação, no mais íntimo da vocação cristã, o que está? Está o compromisso pela unidade. E esta se expressa, claro, em comportamentos concretos, práticos de humildade, modéstia, paciência, resignação, e que, apesar de não aparecerem no texto, nos dão a entender isso, né? E aqui é como o texto mexe com a gente, né? O texto, ele nos chama a atenção nessa compreensão. Vejam, somos um só corpo, independente das diferenças, denominações evangélicas, com exceção das pseudo-igrejas, né? Porque nós sabemos que o CONIC, né, nós temos as igrejas do qual Cristo é a cabeça e que comungam conosco. Comumente gostamos muito de estar com aqueles que gostam das mesmas coisas que nós, mas nos afastamos daqueles que são contrários aos nossos gostos, supervalorizamos nossas habilidades e desvalorizamos as dos outros. Quando não há entendimento de que somos um corpo, a diversidade gerará divisão e não cooperação mútua. Veja só, um corpo saudável é constituído por vários órgãos que, apesar de serem diferentes, trabalham em harmonia. E uma das armas principais de Satanás e das mais utilizadas contra a igreja é a divisão e é a desunião, né? Olha ali, né? Achei bem interessante essa figurinha, né? Hoje é dia de falar mal do louvor, né? Daqueles que fazem louvor. Amanhã nós vamos falar da igreja. E depois vamos falar do pastor, depois vamos falar do padre, depois vamos falar das lideranças, e parece que assim vai, né? Então, essa unidade que é dividida justamente, né, por não ter essa consciência dessa unidade. Tá bem? Então, aqui, ó, né? Cristo é a cabeça, o corpo, o cérebro que governa o corpo, cada membro é essencial. Se a gente for ver, né, esse modo, né, de viver, a gente se espanta, porque, de fato, é bem significativa essa imagem, né, de Cristo como cabeça em nós que somos os membros, né? Mais ou menos isso. Então, Paulo, ele explica essa unidade com uma bela fórmula, né, ali do versículo 4 ao versículo 6, que é exatamente ser de um só corpo, né, e que tem, assim, um sabor litúrgico, vamos assim dizer, que é preciso comparar com a confissão cotidiana de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nela estariam, assim, expressa os 7, né, números que indicam a plenitude, as 7 faces da unidade da comunidade cristã. Quais seriam elas? Então, um corpo. O que é o corpo? É a unidade visível. Um espírito. O que é um espírito? É a unidade em sua forma íntima, é o invisível. Uma esperança, de que fala o texto? É a unidade como destino futuro de todos, é para aquilo que nós acreditamos. Um só Senhor. Um só Senhor é a unidade de obediência ao único Senhor da comunidade, porque dentre vós ninguém se faça Senhor um do outro. Nós só temos um Senhor, e é Deus. Aí ele continua, uma só fé. O que é a fé? É a unidade no seguimento da única tradição apostólica, que é portadora do quê? Da memória. A fé, ela é portadora da memória de Jesus. Ainda, um só batismo. O que é o batismo? É a unidade enquanto incorporação a um único Cristo. Vejam que maravilha isso, né? É a incorporação a um único Cristo. E no vértice disso, um Deus Pai que nos une a todos em uma família de filhos e filhas seus. Vejam então, queridos, né? Da unidade brota o quê? Brota a pluralidade. E esta se organiza, né, em uma harmonia de crescimento orgânico. Né? Brota de Cristo glorificado, que reparte seus dons, como faz um vencedor. Tá bem? Estão conseguindo acompanhar, pessoal?
Vamos para a próxima, então. Eu quero que alguém lê para mim o capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 5, que é a conduta cristã. Então, depois de fazer esse grande elaborado, nós podemos agora, então, passar um passo além. Eu vou tirar aqui da apresentação. Quem que poderia ler para nós do 17, capítulo 4, 17, até o 5, 5? Quem que empresta a voz para nós aí? Um só, hein? Se ninguém quiser ler, eu leio. Vamos lá? Alguém me ajuda? Tem mais de 30 aí, será que alguém não vai se dispor? Irmã Margarida, lê para nós, fazendo um favor. Ok, só repete a citação, por favor. 4:17 a 5:5. Só um pouquinho. Regras para viver uma vida nova, né? Que seria a conduta cristã, viver no amor. A gente vai ver aqui, até que a Margarida ali encontra o texto, a gente vai ver que a primeira coisa que Paulo pede às comunidades é que esses se desliguem do seu passado pagão. É muito importante isso. Seu passado pagão não dá certo, né? Então, aqui, ele até vai falar, assim, umas qualidades bem duras, bem taxativas, né? Como escuridão, ignorância, dureza, impureza, engano, tudo aquilo que é ruim, né? Vamos lá, irmã? 17. A 5:5. 4:17 a 5:5. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico: não andeis mais como andam os demais gentios na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Não aprendestes assim a Cristo. Se realmente o ouviste e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação, e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente como Deus em Cristo vos perdoou. Tornai-vos, pois, imitadores de Deus como filhos amados,
E andai em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de odor suave. Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ações de graças. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Margarida. Olha como ele pega pesado, hein, nessa conduta cristã. Para você viver como cristã, você tem que renunciar a tudo aquilo que diz respeito ao paganismo, né? Então, aqueles que são chamados a uma nova relação com Deus, esses que se querem dizer cristãos, que querem se mostrar como seguidores de Cristo, de fato, tem que mostrar. E isso é muito entendido, até parece assim que Paulo, ele entendeu muito bem o pensamento de Jesus, né? Ou ele tinha contato com os evangelhos, ele entendeu esse modo de agir de Jesus, né? Por quê? Vamos lembrar daquela mulher Ciro-Fenícia. Aquela mulher Ciro-Fenícia, ela experimentou um silêncio de Jesus, né? Jesus, ele ficou mudo diante da mulher. E aí os apóstolos disseram para ele, bom, despeça, manda ela embora então, né? Já que não vai fazer nada por ela, manda ela embora de uma vez, né? E aí, então, ele disse para ela assim, né? Não fica bem tirar dos filhos para jogar para os cachorrinhos. A ideia era perceber se a mulher pensava como, de fato, se pensava na época, de que aqueles que não eram judeus eram condenados, né? Eram taxados, né? Excluídos. E a mulher aqui, então, ela diz assim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu patrão. Quer dizer, ela mostrou uma abertura para também acabar recebendo aquilo que vinha dos judeus. Então, essa é a metodologia, né? Deus, ele trabalha com você, mas ele não trabalha sozinho, ele precisa que você faça alguma coisa, ele precisa que você tenha a sua ação concreta. E parece que Paulo entendeu isso. Ele falou assim, olha, se de fato nós queremos ser de Cristo, nós não podemos caminhar por aqui, a gente tem que caminhar por aqui, por esse lugar aqui, né? Então ele chama a atenção para a diferença entre esse modo de viver pagão dos cristãos de todos os tempos, né? Por que a gente tem que ser igual a todo mundo? Não, o cristão tem que ser diferente. Veja lá na carta, né, dos Atos dos Apóstolos, eles olhavam para os apóstolos, lá para os discípulos e diziam, vede como eles se amam. E por que hoje nós não podemos viver isso, né? Paulo diz exatamente isso, né? É preciso abandonar a antiga conduta, o ser humano velho, né? E é preciso vestir-se de um homem novo criado à imagem de Cristo. E veja bem, se não é esse próprio a vontade de Cristo, que a gente seja um homem, uma mulher novos, renovados agora a partir dessa experiência, né? Essa imagem do homem novo, ela vai aparecer em outras cartas de Paulo, vai aparecer em Romanos, vai aparecer em Gálatas, vai aparecer em Colossenses, como vocês viram, Colossenses e Efésios, né? É muito paralelo entre elas, mas enfim, é um texto muito utilizado, que também está sempre no contexto batismal, sempre no contexto batismal. Renascer para um novo estilo de vida, né? Renascendo para um novo estilo de vida, que significa, claro, romper com o modo de vida desses chamados gentios. Então, de modo que, se a gente fosse ver a vida do gentio, eles não partilham da vida de Deus, né? Se falta Deus, eles não têm nada. É assim, né? E os cristãos, né? Eles
são diferentes. Por quê? Porque Cristo ensinou a verdade. E a gente é convidado a viver na verdade, né? Que se entenda o modo de agir de Jesus na igreja. E isso transforma depois, né? Essa ação desse Espírito, ele deve transformar esse agir na comunidade segundo, né, foi ensinado por Jesus. Deve transformar. A doação de sua vida, com os mais necessitados, a escuta do Pai, o trabalho incansável, a restauração do reino, né? Se não houvesse mais fome, não houvesse mais sede, e assim por diante, né? Combatido aí todas aquelas desilusões, os desentendimentos, as tristezas, a violência, né? E assim por diante. Então, de fato, a igreja aprende de Cristo e vive essa verdade que é o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, de Jesus, lá em João. E a igreja, ela nós temos que pensar assim, que a igreja se rejuvenesce, né, pelo Espírito. E está sempre jovem, cheia de energia para trabalhar na diversidade aí pela humanidade. Então, aqui, a nova vida em Cristo, que nós vimos, né, esse modo de conduta, ela é apresentada uma lista de vícios a ser rejeitados, né, e de virtudes que devem ser observadas pela comunidade cristã. É como se fosse um catálogo, né, que, de fato, era muito presente. Aqui a gente diz que essa linguagem está muito presente ao mundo helenista, porque era o modo dos gregos falarem esse catálogo, né? O grande diferencial dessas regras é que a motivação delas agora está centrado não mais externamente, mas na pessoa de Jesus. Então, essa que é a grande diferença desse catálogo feito por Paulo ou pelo autor aqui, né? Radicalidade no segmento do evangelho. Então, falar em mentira é falar contra o evangelho. A ira, o roubo, a falta de perdão são vícios que atingem diretamente a vida da comunidade, e esses devem ser evitados. É ter como centro, né, essas relações comunitárias, em que o fundamento é o perdão concedido por Deus através de Jesus e assim por diante, né? Vejam, na comunidade cristã, então, é vivida a experiência de Deus como Pai de todos, né? Deixa eu apresentar mais um pouquinho aqui para vocês, essa apresentação aqui do corpo. Vejam só, né? Aqui, unidade de espírito, um só espírito, é a unidade do espírito que é afirmado na unidade da Trindade, né? Onde que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai e no Espírito, o Espírito está no Filho e no Pai, o Pai está no Espírito e no Filho, e assim por diante. Então, a igreja, que é composta por pessoas, mas sua dinâmica, ela é espiritual. E o Espírito Santo, ele opera, dinamizando a igreja para cumprir sua missão na Terra. E, portanto, então, para experimentar e expressar a unidade do Espírito, é necessário estar sintonizado com o Espírito Santo, pois ele é quem produz a unidade da igreja. A obra do Espírito garante a unidade da igreja, e são as obras da carne que geram a divisão e o partidarismo na igreja. Então, ele vai combater, sem dúvida nenhuma, né, essas obras da carne, né, e são bastante duros, né, o apóstolo, quem sabe, usaria hoje a mesma linguagem de denúncia, né, não necessariamente contra o paganismo, e sim, talvez, né, contra a corrupção de muitos dos nossos países tradicionalmente cristãos. Veja se o apóstolo Paulo, né, vivesse hoje, o que será que ele ia falar desse mundo aí que nós estamos vivendo, né? E com certeza ia ser muito mais pesada esse discurso, né? E assim por diante. Então, a humanidade velha deixa-se levar pela concupiscência e acaba na corrupção. A nova humanidade, ela é criação à imagem de Deus. É uma vida, né? Uma vida de imitação de Deus e de Cristo. Sejam santos, porque eu sou santo, diz lá em Levíticos e também na primeira carta de Pedro, né? Jesus, então, propõe como modelo
o Pai, né? Amai vossos inimigos. Então, deste modo, é que nós seremos reconhecidos como filhos do Pai do céu. Para o apóstolo, né, Pedro que vai dizer, né, que os cristãos eles foram eleitos e santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo. E essa nova vida de cristãos, o apóstolo a vê expressa agora em comportamentos concretos, de honestidade, de dedicação ao trabalho, de veracidade, amabilidade, respeito ao próximo, compaixão, perdão. Esse é o retrato do cristão, uma pessoa que vive e deixa de viver pelos outros, criador da comunidade alternativa que o Cristo nos trouxe com sua morte e com sua ressurreição. Continuando ainda, nós vamos, no capítulo 5, ver, né, nós vamos ver o versículo 6 até o 20. E aqui eu precisaria de outra, viu? Aqui é muito bonito esse texto aqui, é muito bonito mesmo, né? Comportai-vos como verdadeiras luzes, né? Muito bonito. Quem lê para nós do versículo 6 ao 20? Alguém gostaria de emprestar sua voz para nós? Quem gostaria de ler? Uma voz. Vamos lá, coragem, pessoal. Eu leio. Obrigado, Beatriz. Capítulo 5, versículo 6 até o 20. Tá joia. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo o que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isto, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Muito obrigado, Beatriz, de coração. Muito obrigado. Então, vejam só, né? Aqui, filhos da luz, o reino da luz, a renúncia aos costumes pagãos, né? O papel da revelação. Ele começa dizendo: outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Olha que lindo isso, né? Os filhos da luz, eles produzem frutos que são a bondade, a justiça e a verdade, dizendo. Eles fazem o bem, vivem segundo a justiça, a verdade. Parece assim, ó. Se a gente fosse dizer assim, para quem Paulo está escrevendo esse texto? Ou o autor, né, que escreveu essa carta, na intenção de Paulo, o que ele está querendo, né? Para quem que ele está escrevendo? Veja.
parece assim que fica claro que é para os pagãos convertidos, né? Outrora eras trevas, mas agora sois filhos da luz, né? Pelo batismo, né, eles passam a viver agora enxergando o mundo, as relações. É como se usasse óculos, ó. Eu tiro meu óculos, eu não enxergo nada, eu não consigo ler, eu tenho miopia, eu tenho 5 graus de miopia, eu não consigo. Quando a gente é batizado, é como o quê? Lentes novas, ó, eu consigo ver, eu consigo tudo claro, tudo tá perfeito. Essa é a luz do batizado, né? Quer dizer assim, se você foi batizado, essa luz agora do batismo, pelo Espírito, do novo homem, da nova mulher, é que eu tenho que guiar agora, né? E é importante destacar que a comunidade cristã deve sempre discernir o que agrada a Deus. Você já pensou se nós vivêssemos assim, né, como Paulo diz, né, o que agrada a Deus? Quando eu for fazer alguma coisa, isso agrada ou isso desagrada o Senhor? Veja como Paulo, ele tem esse senso de pastor, de cuidado, de carinho, né, pelas suas comunidades, né? Olha só, que bonito, né? O modo como agradar a Deus não está escrito em listas, né? E aqui, claro, que vem a ética cristã, que não se resume num catálogo de vícios ou de virtudes, como havia entre os gregos e romanos, mas sim viver agora conduzidos pelo próprio Cristo, né? Então, essa vida nova em Cristo, ela inclui viver agora como pessoas sábias, né? Que sabem aproveitar o tempo, discernindo a vontade de Deus. A vida cristã em comunidade, ela deve ser vivida na alegria do Espírito, sempre rendendo graças ao Senhor. E aqui, como vocês viram, né, na aula anterior, com o professor Adriano, o texto, ele parece que ele vai se fazendo aos poucos, chega no ápice, que é no capítulo 4, né, chega no ápice, que é no capítulo 4, e depois ele volta, né, vai caindo de novo, com o Alinha, o Belinha, o Celinha, Delinha, e assim por diante, né. Então, aqui, sim, peço a Deus, né, que abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança. Olha, ele retoma. Eu peço a Deus que abra, está lá no Efésios capítulo 1, 18, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu. A vossa bendita esperança é voltada a Jesus. Esse é o nosso objetivo final. A Bíblia ensina que não é relevante ser judeu ou pagão, gentil, né? Aqui, pagão, gentil, é tudo a mesma coisa. Homem ou mulher, escravo ou livre. Não importa a nossa posição social. As riquezas, as habilidades, pois essas distinções revelam o nosso velho homem. Veja bem, pessoal, né? Se eu perguntar para vocês, depois aqui eu volto nesse slide aqui. Se eu perguntar para vocês assim, qual que foi o motivo da briga de Paulo com Pedro? Foi exatamente essa. Pedro, né, ele tinha a mente de que o evangelho deveria ser anunciado, o querigma deveria ser anunciado somente a quem? Só os judeus. Porque Jesus nasceu judeu. Jesus estava lá. E Pedro falou assim, não, Jesus não veio só para... Jesus veio para todos. E aí entram em confronto, um ou outro, entram em confronto. E até que, lá no concílio, né, em 49, 50, 51, divergência da data, né, Pedro e Paulo, eles se desentendem, e Paulo diz assim, olha, Pedro, né, então vamos fazer o seguinte, de agora em diante, você fica com os judeus, e eu vou para os pagãos, né, e eu vou para os pagãos. E talvez tenha sido esse o êxito de Paulo, né, de ser tão, assim, conhecido e fazer tanto, né, pela igreja, né, de fato, como perceber que a igreja não seria igreja se não tivesse o apóstolo Paulo, né, presente nela, ou essa pessoa formidável que é o apóstolo Paulo. Veja só, ali, esse que nós vimos aí do versículo 6 até o 20, né,
Luz e trevas. Eis aqui, né, uma imagem aí de ressonâncias bíblicas que Paulo emprega aí para exortar, né, a comunidade a proceder com sua conduta como filhos da luz, recordando que eles eram trevas, mas agora que são luz. A maioria das comunidades cristãs de Paulo viviam nas grandes cidades do Império. Éfeso era uma grande cidade do Império, né, onde a decadência moral, ela estava generalizada na época, né, e era mais patente e mais notória. Então, por exemplo, as perversões, os vícios mais vergonhosos haviam tomado status de cidadania naquela sociedade. Pessoal, deixa eu fazer outro parênteses aqui com vocês, porque é muito... Vocês entendem quando eu digo que alguma coisa toma status de sociedade? A consciência... Por quê? Porque, por exemplo, né? Vejam, hoje, matar alguém parece que não é tão doloroso ou tão mal quanto era alguns anos atrás. Diga-se de passagem, né? Você... O conhecimento dos vizinhos, né? Você não conhece mais nem os teus vizinhos. Tem aí gente que mora em prédios que tem 200 apartamentos e não conhece ninguém, né? E moram no mesmo prédio ou no mesmo bairro e não conhece, quer dizer, esse isolamento. Quer dizer, existem algumas coisas, assim, alguma consciência, e até mesmo de perversões e de vícios que vão se tornando um status de cidadania nessa sociedade. E Paulo percebeu isso, né? E eles haviam se transformado em comportamentos normais, em comportamentos aceitos, bem vistos, né? Inclusive cantados nos poemas. Vejam, hoje, por exemplo, namorar significa ir dormir junto. Viu? Talvez eu seja retrógrado, me desculpe aí as famílias, né? Mas não, no meu tempo não era assim. Perguntem para os pais de vocês, ou até mesmo vocês, como que foi o namoro de vocês, os casados aí, que se digam de casados, né? Parece que a promiscuidade, ela tornou status de cidadania. Bom, depois se eu estiver errado, vocês aí, né, me julguem, né? Ninguém vos seduza com vãos discursos, né? Vejam só. As trevas, elas criam confusão na nossa cabeça, né? Suas obras, elas são estéreis, diz ele, são vergonhosas. O mundo da luz, ela se opõe a esse mundo. E os filhos que são os filhos da luz devem se comportar de modo diferente. E por último, então, vem o quê? Por último, vem, né, a exortação, que é lá até o 6:9. Essa exortação eu vou pular com vocês, e eu vou agora lá para o capítulo 6, versículo 10 ao 17. Eu vou precisar de mais uma voz aqui para nós terminarmos. Essa é assim, o capítulo 6, versículo 10 ao 17. Né? A armadura do cristão. Esse é um texto magnífico, né? Onde que ele vai comparar a armadura do soldado com a armadura do cristão. O que que é uma armadura, o que que é o capacete, o que que é a couraça, o que que é o cinturão, os pés descalços, né? Quem lê para nós? Apenas 7 versículos, bem rapidinho, para nós terminarmos. Posso ler. Obrigado, Fátima. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que habitam as regiões celestes. Por isso,
Vistam a armadura de Deus, para que no dia mau vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça, os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Mais um. Mais um? O 17 também. Tomai, enfim. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Obrigado, Fátima. Obrigado. De nada. Então, veja aqui, né, o poder do mal, pessoal, né? Para que a gente tenha êxito nessa luta, então o apóstolo vai trazer essa imagem da armadura, né? Essa atitude de vigilância e de oração para lutar, então, os cristãos aí que devem se vestir agora das armas, não conforme as armas das guerras e dos exércitos ou daqueles que dominam pelo poder, senão sim o que elas significam para eles. Isso é muito bonito, né? É importante saber que o mundo antigo, tanto o dos gregos quanto do judaico, né, do judaísmo, eles acreditavam que o mundo era regido por seres espirituais que ficavam entre o céu e a terra. E esses representam forças maléficas que impedem que a vida seja plena para todos. Por exemplo, a morte, a mentira, a corrupção são potências das quais os cristãos podem se libertar. Por quê? Porque Cristo se libertou. Cristo venceu por sua vida, morte e ressurreição. E essa armadura apresentada pelo autor, ela é tirada justamente dos vestimentos, das vestimentas que eram conhecidas na época dos soldados romanos. A força que reveste os cristãos, ela é simbolizada pelas armas das quais representavam aqueles objetos agora em armas espirituais, né? Ressignificadas pelo quê? Pela experiência batismal. Então, veja, a verdade como cinturão, né? Está ali no texto ali, né? A verdade, tomai, portanto, a verdade como cinturão. O que representa? Representa a prontidão para a luta, né? Representa a prontidão. Mas essa luta, ela simboliza o agir cristão marcado pela verdade, entendida como o próprio Jesus, lá em João 8:32, né? E a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então, essa é a verdade como cinturão. A couraça, né? A couraça da justiça. O que é? O que protege a parte mais vulnerável do soldado é essa couraça. É o que protege o peito, as vísceras, né? Que vai na frente, esse protetor aqui do peito, né? Que representa a justiça nos profetas, né? Traz um paralelo com a palavra da salvação e significa a fidelidade de Deus. Isaías também vai falar disso, né? De ungir os vossos rins, né? O que é ungir? É cuidar os vossos rins, é essa couraça, né? Os pés descalços com prontidão do evangelho da paz. O que significa o pé descalço? Está preparado para longas caminhadas. Aqui se destaca a importância do mensageiro da paz, já citado lá em Isaías 52:7, né? E nos evangelhos também. Há um elemento aqui que destoa um pouco. A luta que se trava, que tem como objetivo o estabelecimento da paz, né, entre as divisões humanas, unir os gentios, os judeus, fazendo desses grupos um só, pelo anúncio do evangelho. Então, eles têm como é que se diz assim, um objetivo claro, né? O escudo da fé, o outro ali, né? O escudo da fé. O escudo da fé, ele fornece a proteção no combate. O escudo, né? Aquele que você coloca na frente, né? Representa essa segurança diante dos inimigos, a fé, que é a garantia dos cristãos, né? De enfrentamento de todas essas batalhas.
capacete, né? Capacete da salvação. Não se trata apenas de uma arma, né? Mas é a meta final, a esperança, a certeza da vitória. Chegar com a mente sã, com a cabeça sã, né? A espada do Espírito, né? A espada que é a palavra de Deus, né? E lá, várias vezes no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela é representada como uma espada cortante, né? Uma espada de dois gumes, né? Que corta dos dois lados. Então, os cristãos são chamados aí a se revestir, a pegar, né? A perceber esses dons para lutar e para manter, se manter sempre na fidelidade do seguimento de Jesus, não obstante, né, as perseguições, a maldade que vem do mundo, porque uma vez que você está acostumado com a maldade, né, você não percebe mais o bem. Então, o grande sentido é você se desvencilhar desse mal, né? Então, quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo, Senhor da igreja. Quando nós entendermos o verdadeiro significado da expressão um só Senhor, nosso conceito de liderança terá uma profunda reviravolta. Nossas brigas por posição deixarão de existir, nosso sentimento de posse será extinto. Quando esse dia chegar, nada mais importará, exceto viver para a glória, né? A um só Senhor. O que dizia ainda dessa luta contra o mal? Que Paulo exortou essa comunidade a aproveitarem a oportunidade de salvação, né? E a se manterem vigilantes. Daí que para ele a vida cristã é um exército. O evangelho tem inimigos fortes e perigosos contra os quais é preciso lutar e, portanto, né, precisamos estar aí preparado com essas armas de Deus. A metáfora, como nós já vimos, né, das armas de Deus, ela tem uma profunda ressonância bíblica. Sabedoria, lá no versículo 5, 16 a 22, fala de escudo, armadura, fala de espada. Isaías 59 fala dessa couraça, desse capacete, desse manto, e Paulo recolhe a imagem, né, e carrega esse conteúdo cristão e assim contempla o crente armado e preparado com a verdade, né? Verdade, justiça, com o evangelho da paz, com a fé, com a salvação, que são exatamente essas armas que nós temos que nos vestirmos. E nessa batalha declarada, Paulo não só contempla o crente individual lutando contra os seus próprios pecados, mas também toda a comunidade cristã, a igreja, né, enfrentando essas forças malignas de dimensões cósmicas muito maiores das quais ele mesmo diz, né, eu deixo de fazer o que quero para fazer o que eu não quero, aquela luta grande contra a carne, né, e assim por diante. Queridos irmãos e irmãs, eu termino aqui com vocês, né, essa leitura aí desses capítulos de Efésios, dizendo assim, hoje, né, esses poderes malignos, eles têm outros nomes, né, são a violência globalizada, né, que produzida por estruturas econômicas aí supranacionais, né, que oprimem, que escravizam o pobre, também a contaminação, também é a destruição dos recursos naturais do planeta por causa aí de um desenfreado consumismo, é a força global da imagem e da propaganda a serviço dos valores que desumanizam e acabam destruindo homens e mulheres. E contra essas modernas forças do mal, a comunidade humana, nós, né, não podemos parecer imponentes ou impotentes, né, e desarmados. Nós temos que nos vestir dessa armadura do Senhor. Para isso, para combater justamente o mal, para combater tudo aquilo que possa vir a prejudicar a igreja de Cristo. Tá bem? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, falar o que chamou mais atenção, e assim por diante, agora o espaço fica aberto. Não? Tô com vergonha?
Tá ótimo, então, né? Bom, nós estamos com 9, passado das 9 já, eu não sei até que hora que vai, né? A nossa... Mas eu acredito que já estamos nos finalmentes, né? Do tempo também, né? Imagina, não tem do que agradecer não, viu? Grande abraço. Pessoal, então, se não tem nenhuma pergunta, né? Eu sugiro agora que vocês voltem ao texto, leiam com, né? Com muita tranquilidade, com muita paciência, né? Que ótimo, então, tá bem? Eu espero que vocês fiquem bem, e como diz o Pedro, né, e o outro discípulo, não temos nada a lhe dar, mas o que temos, eu lhe dou. Então, fiquem com a minha bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, Princípio, agora e Agora e sempre. sempre. Amém. Amém. o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de Está no nós. meio de nós. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite a todos. Deus Boa abençoe. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Padre. Tchau. Foi um prazer. Da mesma forma, Solange.